Fala, gente, tudo bem? Hoje é dia de a gente falar das principais transações do MM. Vou falar aqui as top 10, as mais usadas dentro do módulo de MM, para você que já escolheu o módulo de MM para se afirmar realmente no seu mercado SAP e vir aqui para o lado do SAP. Bem, eu sou Elton Mello, instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. E hoje estamos juntos aqui para a gente falar das principais transações de MM. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês então quais são as transações mais utilizadas do módulo Materials Management. Vamos lá? Fala, gente, hoje é dia da gente falar das transações mais importantes do MM, Materials Management, o grande módulo do SAP que trata de compras, gestão de estoque, revisão de faturas. Aqui no MM a gente tem muitas transações que são utilizadas praticamente em todas as empresas todos os dias. Eu vou passar aqui algumas das principais transações, olhando, e dando alguns detalhes para vocês com relação a essas principais transações do MM. Eu vou começar já logado no sistema, eu vou descer aqui no menu principal da nossa página inicial, eu vou em logística, administração de materiais, eu vou começar por compras e vou falar aqui de uma transação hiper importante dentro do nosso contexto de MM, chamado ME51N. O que faz a ME51N? Criar requisições de compras. Vamos lá, eu vou entrar então na ME51N e na ME51N eu tenho a possibilidade de criar uma requisição de compras manualmente. Vou fazer rapidamente aqui, vou colocar por exemplo um material, uma quantidade solicitada, por exemplo 10 quilos, tá? E tenho aqui centro e o depósito onde eu quero receber, a minha filial, minha unidade organizacional onde eu quero receber esta requisição de compra e, simples dessa forma, eu já poderia criar a requisição. Claro que eu tenho outros campos, outras informações, eu poderia entrar com textos, com outras informações mais complementares com relação ao processo de compras, mas nesse momento bastaria eu salvar a transação e a minha requisição de compras já estaria criada. Vou clicar em salvar e note que aqui embaixo no rodapé ele já vai me dar um número da requisição de compras que foi criado nesse processo. Essa é a ME51N. Existem outras formas de se criar requisições de compra no sistema também. Por exemplo, uma requisição que não foi manual igual essa que eu criei. Uma requisição que pode ser criada através do planejamento de materiais, através da execução do MRP. Então vamos supor que você tenha a necessidade de comprar matérias-primas para o seu processo produtivo. O setor de planejamento roda o MRP e, como resultado, uma requisição de compras pode ser criada automaticamente para suprir essa necessidade de compra. Então, ME51N, a gente viu aqui a nossa primeira transação para a criação manual de uma requisição de compras. É, sem dúvida nenhuma, também uma das transações mais utilizadas, no top 10, realmente do MM. Legal? Vou voltar aqui para a nossa telinha inicial e já vou para a minha segunda transação. Ao invés de criar o pedido, dessa vez eu vou modificar. Eu vou mostrar uma transação de modificação de pedido de compra. Estou falando da transação ME22N. Se eu estivesse falando da criação, eu poderia usar também a transação ME21N. Ok? A ME21N eu crio o pedido, a ME22N eu modifico um pedido já existente. Eu vou entrar nesse segundo exemplo na ME22N. Veja. Acessei já um pedido de compra criado no sistema, o número do meu pedido de compra é esse aqui, 450000265, e aqui eu tenho o fornecedor de quem eu estou solicitando essa compra, o material que está sendo comprado, o preço, a unidade organizacional para onde eu quero que o fornecedor envie esse material assim que eu comprar, a quantidade que está sendo solicitada e por aí afora. Essa é uma das transações também mais utilizadas. Eu entrei na ME22N para modificar pedido, mas temos também a ME21N para criação de pedidos de compra. Sem dúvida nenhuma, top 10 de MM. Legal? Muito bem, vou voltar. E aqui eu vou fechar essa parte de pedido de compra aqui e vou em administração de estoques, movimento de mercadoria e vou mostrar, talvez essa seja a mais usada no mundo, a transação MIGO. Okay? Essa, sem dúvida nenhuma, é top de MM. Por quê? Porque com o Amigo você faz toda a movimentação de estoque de material da sua empresa. Seja uma entrada, seja uma saída, seja uma transferência, quando você move, por exemplo, quantidades de um depósito para outro.
tá? Tudo isso é feito pela transação Migo. Vou entrar então na Migo e você vai ver aqui que eu tenho já de cara várias funções aqui em cima, né? E uma delas é entrada de mercadoria, devolução, estorno, saídas de mercadoria, eu posso fazer consumos aqui também, transferência, enfim, modificar um documento já lançado, tudo isso são funções disponíveis dentro da transação Migo. Essa eu não tenho a menor dúvida, é a mais importante transação do MM. Transação Migo basicamente você faz todas as movimentações de estoque pela transação Migo. Tá? Então, evidente que ela tem outras complexidades, ela tem variações de telas, dependendo da função que você está executando, a tela se monta de uma maneira ou de outra, mas, de toda forma, sempre que for fazer uma movimentação de estoque no MM, você vai sempre chamar a transação Migo Top 10 de MM com toda certeza. Legal? Muito bem. Voltando um pouquinho, vou fechar aqui o movimento, vou em ambiente estoque e vou acionar uma outra transação chamada MB52. O que faz a MB52? MB52 é uma transação de consulta de estoque. Vamos consultar saldo de estoque. Veja só, vou acessar então a MB52, vou rodar aqui, ó, sem filtro, vou colocar só o centro, 1410. Eu quero ver o estoque de todos os materiais que eu tenho disponível no centro 1410. A hora que eu executar, ele vai me mostrar exatamente essa lista dos materiais. Olha só, esses são os materiais, o centro e os depósitos, onde esses materiais estão alocados, e as quantidades, que pode ser demonstrado no status de utilização livre, qualidade, aqueles que estão em controle de qualidade para serem analisados e posteriormente serem liberados, e também estoque bloqueado, aquele que foi analisado na qualidade e por qualquer razão de qualidade foi recusado, foi bloqueado. Tá? Então essa transação MB52 também é top 10, com certeza. Todo mundo consulta estoque dentro do seu processo, então é uma transação que vai ser muito utilizada no dia a dia pelos usuários. MB52. Legal? Vamos voltar de novo, voltando aqui para o nosso menu. Legal, vou fechar estoque, vou abrir aqui exibir lista. Exibir lista também tem uma transação aqui hiper importante, chamada MB51, parecida com a anterior, só que ela tem uma função completamente diferente. A MB51 ela vai te mostrar movimentações de estoque que ocorreram, então é um histórico. Veja, quando eu entro na MB51, eu tenho vários filtros que eu posso utilizar, inclusive verificar lançamentos que possam ter sido feitos numa determinada data ou período, ou até mesmo por um usuário específico. Tá? Poderia colocar um usuário específico aqui, vou colocar o meu e executar sem data, ou seja, tudo que eu fiz de movimentação de estoque dentro do centro 1410, vou executar para vocês verem aqui a lista de movimentações. Veja, cada linha dessa representa um movimento de estoque que eu executei com o meu usuário em algum momento da vida aqui dentro do sistema. Tá? Então, óbvio, também no dia a dia é muito importante você verificar se foi ou não foi feito um movimento de material para um determinado item, quem fez, quando fez, qual foi o objetivo daquela movimentação. Então, essa transação chamada MB51 é também uma das mais importantes, certamente utilizadas diariamente por todos os usuários do MM dentro do SAP. MB51, ótima transação para listar movimentação de estoque. Legal? Vou voltar mais uma vez aqui para a nossa tela principal. Bom, daqui a pouco eu vou voltar lá para compras, mas antes de voltarmos a falar de algumas transações de compras, como contrato, por exemplo, eu quero mostrar aqui, olha, entrada de documento. Essa também é uma transação fundamental, é pilar do MM. A transação Miro. O que faz a transação Miro? A transação Miro é a transação onde você faz um lançamento de fatura. É o que complementa o seu processo de compras. Nessa transação, você coloca exatamente a data da fatura, a data do lançamento, o pedido de compra de referência que você está lançando, e ela vai carregar todas as informações do seu pedido, e quando você salvar o lançamento na Miro, você estará alimentando o contas a pagar. É aqui que você vai integrar o MM com o FI, e o FI recebe a informação de que haverá uma fatura de MM a ser paga para um determinado fornecedor. Então, como resultado da Miro, você está
finalizando um processo de compras e alimentando contas a pagar. Então, é uma transação, sem dúvida nenhuma, muito importante. Além, vale a pena dizer, se você estiver fazendo um lançamento de fatura na Miro, em uma empresa do Brasil, esse é o momento que você também estará escriturando a nota fiscal recebida. Você vai gerar também um lançamento em paralelo, né? No mesmo momento que você salvar a Miro, você gera um registro dessa nota fiscal no sistema, também nesse momento de lançamento da fatura. Então, também para o Brasil é fundamental essa transação chamada Miro. Okay? Lançamento de fatura em MM. Okay? Aqui você fecha, basicamente, encerrando aí o seu processo de compras. Agora eu vou voltar lá para compras, vou fechar aqui a revisão de faturas, volto em compras e eu quero mostrar aqui uma outra transação importante chamada ME31K. ME31K é o quê? Criação de um contrato de fornecimento em compras. Veja, quando você entra na ME31K, você vai dizer qual é o fornecedor para o qual você está criando esse contrato. Vou colocar um fictício aqui. A organização de compras, grupo de compradores, o centro. No Enter, eu já vou colocar qual é o fim da validade desse contrato. Vamos supor que ele termina dia 31/12/2024. Okay? Eu tenho um valor global, por exemplo, R$1 milhão. E embaixo desse valor eu tenho vários materiais que estarão sendo adquiridos desse fornecedor. Vou colocar aqui, por exemplo, um determinado material e eu digo que o preço pré-estabelecido juntamente com o seu fornecedor, como a gente está se aproveitando do próprio nome, é um contrato, ou seja, a gente está fechando bases de fornecimento, vamos supor que fosse aqui R$10 o quilo, né? Então eu poderia criar aqui um contrato global com uma validade mais longa, um preço fixo, o que é muito bom para o nosso negócio, ou seja, se houver flutuação de preço durante um determinado período, eu estou assegurando, né, esse preço fixado dentro do meu processo de compras. Então é muito comum se trabalhar com contratos para você estabelecer fontes de suprimentos fixadas. O contrato é um elemento que tem exatamente esse objetivo, fixar fontes de suprimento, fazendo com que você possa sempre comprar esse material do mesmo fornecedor, estabelecendo um preço que logicamente foi previamente negociado e que deve ser inferior à média de mercado, ou seja, eu tenho ganho em trabalhar com contratos. E a transação que eu uso para fazer criação de contratos chama-se ME31K, é a transação que eu vos apresento nesse momento. ME31K é também bastante utilizada em processos de compras, ok? Depois eu vou voltar um pouquinho e ainda em compras, vou fechar aqui contrato, vou abrir dados mestres, lista de opções de fornecimento e vou falar um pouco sobre a ME01. O que é a ME01? ME01 é uma transação chamada, a gente costuma chamar ela de LOF, lista de opções de fornecimento. É a mesma coisa, ME01. E a lista de opções de fornecimento é onde você estabelece para um determinado material algumas possibilidades de fonte de suprimento. Veja, eu estou gerando uma LOF, ela me diz aqui que eu tenho 2 fornecedores de quem eu posso comprar esse material. Então ela vai estar baseada em históricos, em registros prévios que você já criou dentro do sistema, estabelecendo quem são os fornecedores que podem realmente me fornecer esse material. Então isso é ferramenta de gestão de compras que fica na mão do comprador. O comprador pode gerenciar essa tal LOF, né, lista de opções de fornecimento, deixando com que ela seja, por exemplo, fixada, né? Se eu tiver entre uma lista enorme de fornecedores, eu posso fixar um determinado fornecedor por um específico período de tempo, e isso serve como ferramenta de aceleração de processo de compras, estabelecendo uma fonte de suprimento. Então, essa LOF, na transação ME01, você usa exatamente para criar essa relação de quais fornecedores podem te fornecer um determinado material. Tá? Então é bastante utilizada também essa transação LOF, lista de opções de fornecimento, ou ME01. Legal? Vou voltar um pouquinho aqui. Vou subir um pouco aqui, vou para requisição de compra, funções subsequentes, criar pedido.
automaticamente via requisição de compras. Estou falando da transação ME59N. ME59N. Essa é uma das transações mais interessantes que a gente pode encontrar dentro do processo de compras em MM. Por quê? Porque a ME59N ela automatiza a criação de pedidos de compra. Vamos supor que você esteja partindo de requisições de compras que foram geradas ou automaticamente pelo MRP ou manualmente pelo usuário, pelo requisitante, e você determina para essas requisições de compras fontes de suprimento, que pode ser um contrato, que pode ser uma LOF, como a gente já comentou. Essas requisições de compras podem, através dessa transação, ser automaticamente convertidas em pedidos de compra. E isso, mais do que ser uma transação que automatiza a criação, é uma transação que pode ser esquedulada como um job. O que é um job? É fazer com que essa transação seja executada sozinha, em background, durante a noite, por exemplo. Eu faço uma programação para que essa transação seja chamada e executada todo dia, por exemplo, 10 horas da noite. O que acontece? Ela roda, executa, converte as requisições em pedido de compra de forma automática e o comprador, na manhã seguinte, ao chegar na empresa, os pedidos estão todos prontos, criados no sistema. Ele só precisa efetivamente trabalhar a sua liberação e enviar para o fornecedor. É um ganho de tempo imenso essa automatização. Por isso a ME59N é uma das mais importantes, é uma das top 10 também do módulo de MM, para converter RCs, requisições de compras, em pedidos de compra de forma automática. Legal? Muito bem. Eu vou voltar e vou falar um pouco agora sobre dados mestres. Vou sair aqui de compras, eu vou em mestre de materiais e vou mostrar aqui criação de material na transação MM01. MM01 é onde a gente cria novos materiais. Por exemplo, um material pode ser uma matéria-prima, um produto acabado, um material intermediário, enfim, o material pode representar várias situações dentro do contexto da gestão de materiais. Se eu fosse criar, por exemplo, uma matéria-prima, eu escolheria aqui na minha lista aquele tipo de material, por exemplo, o ROH, que é uma matéria-prima que vai definir que o material a ser criado é desse tipo. Ele representa para mim, para o meu processo de negócio, uma matéria-prima. E aí eu entro, seleciono quais são as visões que devem ser criadas para esse material e aí eu vou preenchendo cada uma dessas visões. Por exemplo, se esse material for vendido, ele precisa ter visões de SD. Se esse material for comprado, ele precisa ter visão de compras. Se esse material for planejado pelo MRP, ele precisa ter visões de MRP. Se ele for contabilizado, precisa ter a criação das visões contábeis e por aí afora. Então a gente seleciona quais visões esse material deve ter, criamos esse material e no final, quando você salvar a transação MM01, o sistema te dá um novo material. Tá? Você vai receber o código desse novo material que poderá ser normalmente utilizado para compra, para venda, para produção, enfim, depende aqui da sua seleção qual tipo de material esse novo material será dentro do teu processo de negócio. Então, MM01, sem nenhuma dúvida, uma das transações top 10, uma das mais importantes, o cadastro de material dentro do módulo de MM. Ok? E por último, para a gente fechar, eu vou falar também de uma transação de dado mestre, mas uma transação chamada BP, Business Partner ou parceiro de negócio. É uma transação que agora no S4HANA ela passa a ser obrigatória. Consequentemente, os tradicionais, antigos cadastros de fornecedores, que antigamente eram feitos pela XK01, né, uma das transações que a gente utilizava para criar fornecedor, lá na antiga versão ECC, ela foi substituída pela transação BP. Então, eu vou mostrar um pouquinho dessa transação BP. Vou direto por aqui mesmo, /N BP. E eu caio dentro da transação BP e eu vou consultar um cadastro de fornecedor já existente no nosso ambiente. Eu vou abrir e vou trazer um fornecedor já criado, já existente. Entro nele e vejo aqui os dados desse fornecedor, o endereço dele, os dados de identificação. Eu tenho aqui informações de controle,
E posso navegar para as informações de compras. Veja só, quando eu entro nas informações de compra, eu tenho informações, por exemplo, que vão definir qual é a moeda que eu utilizo para comprar desse fornecedor, qual é o prazo de pagamento que ele pratica, para ele poder copiar essa informação para o pedido de compra quando eu for criar um pedido desse fornecedor. Além de outras informações focadas também na parte de contabilização, qual é a conta que será chamada quando você fizer um lançamento de fatura para esse fornecedor lá na transação Miro, que a gente comentou agora há pouco também. Tá? Então a transação BP, poderia dizer cadastro, dados mestres de fornecedores, de parceiros de negócio, também é uma das principais transações utilizadas no MM. Ela não é especificamente de MM, ela compartilha dados com FI, com ST também, mas evidentemente que é uma transação, sob o ponto de vista de MM, uma das mais importantes também, juntamente com todas as outras que a gente já falou. Legal? Muito bem, gente, falamos aqui das top 10, as principais transações do módulo de MM, Materiais, Materials Management, e eu espero que vocês tenham gostado. É uma informação bastante interessante, né? Quais são as transações mais utilizadas no módulo de MM. Legal, gente? E aí, gostou dessa dica, gente? Muito bem, a gente tem um curso completo de MM, Academia Funcional MM, que vai te mostrar essas transações todas aí, te ensinar muito mais, vai te dar um domínio completo de todos os processos que estão englobados dentro do módulo de Materials Management. Clica aqui embaixo e saiba mais sobre Academia Funcional MM, um curso realmente completo para te dar toda essa bagagem e conseguir te ajudar efetivamente a entrar no mercado SAP. Além da academia, você ainda conta com curso de carreira, curso de LinkedIn, preparação de currículo, cursos de entrevista, tudo para ajudar realmente você a dar um passo a mais. Além disso, você também tem acesso ao SAP diretamente para você fazer exercícios práticos no dia a dia, seguindo uma apostila super elaborada para te suportar, para te ajudar realmente a complementar esse programa e acessar o mercado SAP. Então dá uma olhadinha lá, veja os depoimentos de quem já fez o curso e os resultados que eles tiveram. E vamos junto, eu espero vocês aqui. Deixo aqui o meu abraço, eu sou Elton Mello, sou instrutor e coordenador de treinamentos da Creative TI. Um abraço.